A dracma perdida, você já pode abrir o texto aí em Lucas capítulo 15, já deixo aberto no texto. Eu quero trazer para vocês algumas curiosidades, né? Se você ainda não estudou esse texto, não sabe alguma coisa sobre ele. A dracma era um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia, em alguns reinos do Oriente Médio, durante o período helenístico. Ela é considerada a unidade monetária com maior tempo de circulação no mundo. Ela foi utilizada na Grécia, gente, até o ano de 2002. É uma história recente, né? A dracma era usada na Grécia até 2002, aí ela foi substituída pelo euro. A dracma, quando a história que a gente vai ler daqui a pouco conta pra gente, foi perdida por uma mulher, a gente pensa, será que é só pelo valor monetário? O valor da dracma era o valor do salário de um dia de trabalho. Era uma moeda de prata. Então, mas será que era só pelo valor monetário que essa mulher se empenhou tanto para encontrar a dracma? Na verdade, não. A dracma fazia parte do dote da noiva, né? Em algumas pesquisas que eu fiz, disse que a dracma era dada, esse colar, né, de moedas, era dada para a noiva, em algumas culturas, pelo noivo, como um anel de noivado, uma joia que ela iria usar no dia do seu casamento. Outras pesquisas também falam que a dracma era uma parte do dote que o pai dava junto. Então, e a noiva adornada no dia do seu casamento com a dracma, normalmente usado como um diadema, e ela era enviada para o casamento com aquele adorno. Então, não era apenas um valor monetário, tinha um valor sentimental. Só que tem uma curiosidade, aí você já está no capítulo 15 de Lucas, e essa parábola da dracma perdida, ela foi contada por Jesus, né, aos cobradores de impostos, pecadores e aos fariseus, numa tríade. São 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da dracma perdida e a terceira parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Jesus está sendo intencional na comunicação dessa mensagem com a sua plateia. Ele estava falando da parábola da ovelha perdida àqueles homens que cuidavam de animais. Aquelas pessoas, era muito comum naquela região, homens cuidando de ovelhas. Então ele estava direcionando o exemplo, porque aqueles pastores de ovelhas sabiam do valor que uma ovelha tinha. Ele estava se comunicando com as mulheres, porque aquelas mulheres que eram prometidas em casamento ou que já haviam se casado, elas sabiam o valor que tinha uma dracma perdida. E ele está falando do filho pródigo, ele está falando às famílias, que pai é aquele, né, que não sabe o valor que tem um filho. E ele usa essa comunicação com esses 3 tipos diferentes de pessoas no seu auditório, e é consolador para a gente ver como Jesus está se comunicando diretamente com as mulheres, numa cultura que ignorava ensinar as mulheres. Então Jesus ele separou uma das parábolas para falar para um grupo de mulheres que devia estar ali ouvindo, certamente sobre o amor de Deus. Essas 3 parábolas, elas estão anunciando, na verdade, o que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio recuperar o que havia sido perdido pelo pecado. Então, ele está contando essas parábolas para falar para aquelas pessoas que elas eram preciosas e que Deus estava querendo recuperar aquilo que havia perdido. Então, através dessa tríade de parábolas, é essa mensagem central do Evangelho. Que Jesus veio para fazer reconciliação, levar de volta ao Pai aquilo que estava perdido. Deus deu o seu Filho unigênito para ter a gente de volta. Mas nesse contexto que a gente está conversando aqui, eu quero ler o texto com vocês. Vamos lá. No início do texto, eu estou usando a versão NVT, a nova versão transformadora. Talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas não se apoquente com isso. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola, e ele conta aí a parábola da ovelha perdida. E a próxima parábola, imediatamente, ele já emenda no mesmo exemplo. Verso 8: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada,
varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Muito bem, eu queria, dentro desse nosso contexto, onde nós estamos tentando encontrar as dracmas que nós perdemos na nossa vida, eu queria conduzir vocês aos passos dessa mulher. Você é uma mulher, você mora numa casa que tem pouco espaço. Ali na região da Galileia, as casas eram muito pequenas. Normalmente a vida era comunitária, as pessoas tinham tudo em comum, às vezes comia fora de casa, usava às vezes a casa propriamente dita para estocar alimentos ou para se abrigar em dias de frio. Mas a vida era muito ao ar livre, principalmente na região da Galileia. Uma outra característica é que o chão era de pedras. Então não era um chão como era o seu chão hoje, né? Você pode pensar, achar uma moeda é fácil. Não naquela realidade. Era cheia de frestas, de pedras encontradas. Então, facilmente, uma moeda podia entrar em uma dessas frestas e se perder. Também tinha uma outra realidade. Essa casa não tinha janela. As casas não tinham janela. No muito, às vezes, tinha uma abertura em cima para entrar ar. Mas não tinha janelas como a gente tem hoje. Ok? Então agora eu quero que você imagine esse ambiente pequeno, esse ambiente escuro, com pouca luz natural, esse ambiente com pouca entrada de ar, esse ambiente com um chão irregular, cheio de pequenas frestas e um amontoado de coisas ali dentro de casa, ok? O texto está dizendo para a gente que ela acendeu a lâmpada, ela acendeu a candeia, para que ela pudesse enxergar, encontrar o que ela havia perdido. Bom, gente, pela minha breve história que eu contei aqui, que muitos de vocês já conhecem, a palavra de Deus, que é a luz, teve que entrar para me revelar que eu tinha perdido. Eu nem tinha consciência de que eu tinha perdido várias dracmas. Eu não sabia se era capaz de recuperá-las, até que a palavra de Deus entrou. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é luz para os nossos caminhos. O salmista diz: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Mas não apenas a palavra escrita, as escrituras sagradas, mas aquele que é a palavra. Quando João escreve, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele está apresentando Jesus com um termo facilmente entendido, tanto por judeus como gentios. A palavra grega traduzido como palavra nessa passagem é logos, que era comum tanto na filosofia grega, quanto no pensamento judaico daquele tempo, para trazer as pessoas de volta para o Antigo Testamento e dizer que a palavra de Deus é personificada como um instrumento para a execução da vontade de Deus. Então a palavra de Deus que nos ilumina o caminho não é apenas as escrituras sagradas, mas também a pessoa, a palavra encarnada, Jesus. Jesus tem que entrar, gente. Jesus tem que entrar, porque muitas de nós nem percebemos o quão distantes estamos, tudo que perdemos, hoje onde tudo é relativizado, hoje, não, você faz o que você quiser, não, estou confusa, não, todo mundo tem o direito de ser confuso, sabe, ficou uma coisa assim, institucionalizada, o caos foi institucionalizado, então está valendo tudo. Ah, se eu quero me sentir uma árvore, você é livre, se sinta uma árvore. Quero casar com uma parede, vai lá, aqui em Belo Horizonte tem uma mulher que casou com uma árvore. Isso mostra um nível de adoentamento que nós estamos, e totalmente inertes, gente, ignorantes do quão distantes estamos. Por isso que é preciso entrar a palavra.
escrita e personificada na pessoa de Jesus. Amém, a gente diz, mas você não lê a Bíblia. Gente, eu tenho feito uma pesquisa e eu estou ficando muito assustada. A gente pergunta quantas pessoas já leram a Bíblia e 10% da igreja levanta a mão. Quem já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez? 10%? Aí eu vou perguntar, mais de uma vez? 3 vezes? 4 vezes? Nenhuma mão se levanta. Como não? Se a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, se a maneira de nós nos relacionarmos com Deus e conhecermos o caráter de Deus é através da palavra, por que nós não lemos a Bíblia, gente? Por que nós não mergulhamos na palavra? Por que a gente faz a maratona de série, mas não mergulha na palavra, não apenas para aprender conhecimento intelectual, mas para conhecer o Deus a quem você diz que ama? O conselho de, olha, a Zenete pôs a mão na minha cabeça, a Zenete expulsou demônio, a Zenete fez um tanto de coisa comigo, mas a melhor coisa que a Zenete fez na minha vida é falar: Helena, tranca essa faculdade, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus que você diz que você ama. Foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. E eu descobri que eu era uma religiosa, eu fazia tudo direitinho, eu ia na igreja, eu era dizimista, ofertante, estava cantando no diante do trono, e toda emperebada, arrastando os meus fantasmas, arrastando os meus traumas. E quando eu tranquei a universidade, que era um sonho, porque eu carregava um sofisma: sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Eu tenho dificuldade intelectual, por experiências que eu tive no ensino médio, uma série de traumas. Trancar a universidade para mim era realmente um sacrifício, mas eu digo para vocês, valeu a pena, porque no meu quarto eu fui conhecer o Deus na igreja que eu já frequentava há muitos anos. Você serve no ministério, você está na igreja há 20, 30 anos, isso não interessa. Interessa que nível é o seu relacionamento pessoal com o Senhor. E isso é fundamental na nossa trajetória de perceber as dracmas que foram perdidas e, com a ajuda do Espírito Santo, recuperar essas dracmas, que é o próximo passo aí. O próprio Jesus falou, Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu vi, em João 12:46 ele diz: eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Aí a gente fala: mas eu conheço Jesus. Pelo aquilo que o pastor leu, estudou e te contou. Me machuca saber que uma criança de 5 anos no islamismo já decorou o Alcorão. E nós temos preguiça de ler a Bíblia. Não tem outra palavra, gente. Não tem tempo, tem tempo. A gente arruma tempo quando é prioridade, quando realmente a gente ama. A gente quer comer a palavra, a gente quer se debruçar sobre ela, a gente se fascina com ela. Quanto mais você lê a Bíblia, mais convicção que você tem, mais a sua fé se torna. E outra, a Bíblia é uma lâmpada mesmo, ela às vezes revela. Quantas vezes eu leio na Bíblia: meu Deus, sou eu, Jesus, vem aqui agora, põe as 2 mãos em mim, não solta não. Quantas vezes o arrependimento de pecados, o ajuste de trajeto e a busca até de um conselho profissional surgiu na hora que eu estava lendo a Bíblia. A Bíblia denuncia nosso estado. Ela realmente é uma lâmpada. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá aquele sono do inferno. A Valnice Milione, sabe como é que ela vencia? Subia em cima do vaso sanitário, de madrugada, porque era o único horário que ela tinha, e subia em cima do vaso sanitário. Ou eu fico acordada, ou eu caio aqui dentro. Não sei o que você vai fazer não, mana, mas se vira. Se vira, entra no seu quarto, fecha a sua porta e acende a lâmpada.
Ela varreu a casa. Foi o próximo passo. Varrer a casa é deixar que a obra de Cristo em nós remova a nossa dureza de coração. Ô vassoura maravilhosa do Espírito Santo, né? Vai tirando as tranqueiras tudo para fora. Mas é tão interessante que a gente pensa então tá bom, Helena, então eu vou começar a estudar a palavra, vou começar a ler a Bíblia, eu vou me comprometer com o estudo da palavra e aí as coisas vão acontecer. Puf! Não. Eu conheço um tanto de teólogo que conhece a Bíblia de capa a capa, entendeu? E só serve para deixar eles mais orgulhosos, mais arrogantes. Você vê menos a evidência de Jesus nos caras, eles sabem de tudo. Mas você não vê Jesus, você não vê o amor de Jesus. Por isso que eu falo que não basta você apreender intelectualmente a palavra. Você tem que ir para a palavra como quem vai beber água. Quem vai se expor à luz. Para que ela revele aquilo que você precisa mudar. E não para você se sentir superior a ninguém, porque você não é. A graça de Deus nos nivela, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Você pode conhecer a Bíblia toda, você pode ser doutor em divindade. Você pode ser o que você quiser. Não tem? Tem, gente, doutor em divindade. Olha como é que a gente é pretensioso, né? Um curso universitário, doutor em divindade. Jesus, Senhor, perdoa a gente aí. Dá para um homem um banquinho, ele já se acha, né? Doutor em divindade. Eu, doutora em Deus. É para rir, né? Aí, lá em João 5, 39 a 40, o texto diz assim, Jesus falando: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Estudar a palavra não deve ser uma maneira de adquirir mais conhecimento. Eu volto a dizer. Mais uma vez, se referindo a Jesus, se referindo aos fariseus, Jesus disse assim, em Mateus 23, 25 a 26, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Gente, nós temos despendido muito tempo para limpar o exterior. E a obra que o Espírito quer fazer é dentro. Ele quer limpar o interior do prato. A gente mesmo faz uma obra externa. A gente tem um comportamento cristão. A gente põe a Bíblia enorme debaixo do braço e fala o crentez fluente. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Paz do Senhor, misericórdia. Queima, Senhor. Sai dele em nome de Jesus. Está amarrado, olha o manto. Você já conhece todos os jargões. Você usava a calça arrochada, mas aí a diaconisa pegou no seu pé. Você agora vem para o culto de saia abaixo do joelho. Quem olha assim pensa, uma mulher de Deus. Parou de usar maquiagem e brinco. Aí você olha para ela e fala, uau, está consagrada. Foi lá para a estância passar um tempo com a Zenete, agora anda vestido de pano de saco. E você pensa, uau, que demais. Mas a língua continua grande, a grosseria continua abundante, o julgamento, apontando o dedo para o pecado do outro. Você viu o que está acontecendo com a filha de fulano? Você viu a notícia no Fuxico Gospel? Esse tipo de coisa só acontece porque tem ibope. E a Bíblia diz para a gente colocar diante dos nossos olhos o que é puro. Tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. A gente pensa que santidade, sabe, é a roupa, é não adulterar, é não transar antes do casamento. Tá, gente? É pecado, tá bom? Só para me lembrar. Então, mas então, tudo bem. A gente presta atenção nas montanhas. Mas nas pedrinhas,
aquelas que jogam a gente no chão, feio, fratura a coluna, aquela pequenininha que você não presta muita atenção nela, é nela que a gente tropeça. Porque a inveja, ninguém vê, a cobiça, ninguém vê, né? O interior do copo e do prato está imundo. Precisa da vassoura do Espírito, gente. Precisa do Espírito Santo de Deus fazer uma faxina em nós. Pela rendição, pela exposição às Escrituras Sagradas, pelo quebrantamento diante de Deus. O que nos leva para o próximo passo. Ela procurou com diligência. Ela varreu a casa. E ela procurou com diligência, com cuidado. Vocês podem colocar a imagem aí para mim? Da pintura? Tem um artista que retratou. Vocês conseguem ver? Ele retratou a dracma perdida. Perceba, gente, como é que essa mulher está? Na mão dela você pode perceber, a lâmpada está acesa aqui, ó, né, iluminando lá debaixo do que parece ser um cesto sob tocos ou tijolos. Ela tem o cabo da vassoura na mão. Você está vendo o cabo da vassoura? Ela está cutucando alguma coisa lá no cantinho. Sabe aqueles pecadinhos que você pensa que não faz mal nenhum? Sabe? Ela está lá, ó, lá no canto. Agora, vocês notaram a posição dela? Com cuidado, com diligência, rendida, de joelhos. Ô Senhor, muda a minha casa, Senhor, muda o meu temperamento, Senhor. Ô Deus, onde foi que eu perdi, Senhor, a minha doçura, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, o amor, a paz, a alegria. Ó Espírito de Deus, gera isso em mim, Senhor. Que a salvação entre para o meu marido através da minha vida, que a salvação entre para os meus filhos através da minha vida, que a salvação alcance meu pai e minha mãe através da minha vida e do meu testemunho como filha. Ela está de joelhos, buscando o que havia se perdido, de joelhos, porque o lugar era cheio de frestas. Tem coisas que a gente só descobre de joelhos, tem coisas que a gente só encontra de joelhos, e nós perdemos. Nós não somos uma igreja que ora, porque se a gente tivesse orado, a história do Brasil era outra. Nós oramos, Helena, por conveniência. A gente não ora para receber o livramento para a nossa vida, para a gente conseguir continuar vivendo deitado eternamente em berço esplêndido. A gente pede para Deus porque a gente depende dele para viver todo dia. Pois é, a igreja se movimentou, orou, jejuou, fez papapá, passou. Cadê os movimentos de oração? Cadê os cultos que começam com oração? Quando eu era adolescente nas igrejas, o culto começava com oração, oração de perdão, de arrependimento coletivo. Em algumas igrejas reformadas ainda mantém essa liturgia. Ah, é liturgia, não é liturgia não. Tem um poder que é liberado quando a igreja junta reconhece que precisa de Deus, que se arrepende dos seus pecados, pelos seus próprios pecados, pelo pecado da igreja e pelo pecado da nação. Ah, o que vai precisar de acontecer, gente, para a gente acordar? O que vai mais precisar de acontecer para a gente se voltar para Deus e deixar esses mimimis de lado e essa vida impura e de balada de lado? Nós perdemos a dracma da simplicidade. Nós perdemos a dracma da comunhão. Nós temos mega igrejas, mas não nos conhecemos. Não sentamos ao redor da mesa. Não acudimos a viúva e o órfão. Nós precisamos, igreja brasileira, igreja da Lagoinha, igreja que você representa, igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de achar a dracma da comunhão, do arrependimento, a dracma do quebrantamento, a dracma da leitura e da paixão pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor encarnado, a palavra encarnada. Nós precisamos deixar de querer um evangelho vivido no nosso conforto individualista, porque aí nós vamos para o último passo. Ela não ficou com alegria para ela.
Ela chamou as amigas e celebrou. Ela transbordou, ela achou que havia perdido e transbordou. Ela transbordou, ela chama as amigas, entra, celebra comigo. A gente vive um evangelho individualista, gente, e isso está nos adoecendo, porque nós não fomos feitos por Deus para viver só pelo próprio umbigo. Nós fomos feitos para transbordar. Se Ele não nos adoece através dos traumas, Ele nos adoece através do individualismo. A gente vai orar, a gente ora só pelos nossos filhos. Você tem um filho fora do evangelho? Aí você ora por ele. Mas tem um tanto de mães que têm os filhos fora do evangelho. Ora pelos filhos da sua amiga que está com um filho fora do evangelho. A gente ora por um carro novo, mas não ora para Deus dar um carro para aquele irmão que não tem um carro, nunca teve. A gente recebe uma bênção, a gente não compartilha. Você tem uma casa grande, mas não tem uma reunião de oração lá. Deus te deu um emprego, um bom salário, aquele salário que você pediu para Ele. Mas você não acode ninguém com o seu dinheiro, você só aumentou as roupas no seu armário, seus pares de sapato e as suas viagens. E quando tem alguém morrendo à míngua do seu lado, você nem percebe. Você está tão cauterizado por esse mundo de rede social, onde a gente gosta de ostentar a nossa vitória. Quantas vezes a sua vitória vai entrar numa casa de quem está passando fome? Ah, se tem celular, tem dinheiro. Vende o celular e compra um prato de comida. Onde está a nossa compaixão, gente? Quando a gente não cobre uma lacuna, que é a nossa vocação cumprir, o diabo se transveste de anjo de luz. Pega um discurso bom e ocupa um lugar que era para a igreja ocupar. Vocês entendem o que eu estou falando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, gente. Porque tudo que recebemos de Deus, tudo que você recebeu de Deus, seu tempo, seu dom, seu talento, sua dracma, é para gerar alegria em todo mundo que está ao redor também. É para ser compartilhado com todo mundo que está junto também. Sabe por quê, gente? Porque, olha, teve um grupo de terapeutas que há uns anos atrás fizeram esse estudo. Um grupo de pacientes pararam de reagir ao remédio. O remédio não supria mais a necessidade para curar a depressão. Eles pararam, já tomavam medicamento há um tempo e a medicação, trocaram, não respondia mais. Eles pegaram esse grupo de pessoas e levaram eles para fazer ação social. Levaram esse pessoal para servir sopão, levaram esse pessoal para visitar asilo, levaram esse pessoal para ser útil na vida de alguém. Resultado da pesquisa, todos foram curados da depressão. Sabe por quê? Porque Jesus falou que Ele seria em nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fonte não é água parada. Se você retém para você tudo que você tem recebido de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, a compaixão, o dinheiro, o sapato, a roupa nova, a viagem, se você retém só para você, a água parada gera doença. Aí você vê, talvez você conheça alguém. Você olha para ela, mas fulana tem tudo. Ela tem um bom trabalho, ela tem filhos maravilhosos. O marido dela carrega água na peneira para ela, tão amoroso. E ela está o quê? Depressiva, angustiada, raivosa. Uma insatisfação. Certamente, podem ter instrumentos de cura para um trauma do passado, como a doutora Esli trouxe para a gente aqui. As farpas, com certeza. Mas quando a cura entra, é para a gente se transformar num agente de cura.
Não é para a gente ficar, sabe? Ai, Jesus me curou. Jesus me curou. E usando o meu testemunho para me dar bem. Você vai lá e levanta quem está caído. Olha, escuta. Eu passei a mesma coisa que você está passando. Teve jeito para mim, tem jeito para você também. Levanta daí que Deus tem algo novo para você. Ela reuniu as amigas e vizinhas e transbordou. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Minhas irmãs, nós recebemos uma ordem. A ordem não foi para a Imaculada, que foi missionária lá na Índia. A ordem não é... Qual é o seu nome, irmã? A Daniele. A ordem não foi para Daniele adotar uma menina indiana. A ordem é para todos nós. Jesus não mandou um anjo vir morrer na cruz. Ele veio. Ele encarnou. Ele se vestiu da nossa humanidade. Ele habitou entre nós sem nenhuma fama, nenhuma projeção durante 30 anos. Sendo filho, sendo irmão, sendo vizinho, sendo primo, sendo gente. Sendo solução para onde havia um perrengue, sendo resposta para onde havia um problema, até que o Senhor o levantou para que ele cumprisse o que ele veio cumprir. E ele deu a mesma ordem: façam discípulos. Ele não mandou você entregar folheto. Ele mandou você fazer discípulos dele. Fazer discípulos dele. E para fazer discípulo, você tem que andar junto. Você tem que comer junto. Você tem que investir a sua vida. Você tem que ser um exemplo de Cristo em você. Aquele que você está discipulando tem que ver Jesus em você. Através das suas atitudes, através das suas palavras, através da sua entrega. A gente confiou isso para aqueles que têm chamado missionário. Vão, eu sustento. Mas a sua vizinha está morrendo lá da sua casa. E você não ergue a sua voz em oração por ela, nem dobra os seus joelhos por ela em oração. Ora, faz uma visita, dá um abraço. Eu estou pregando para você, gente, eu estou pregando para mim também. Como essa palavra me confrontou. Ah, Helena, você está pregando para muitas pessoas. Senhor, eu estou falhando, Senhor. Eu estou falhando porque eu prego para muitas pessoas. Mas está me faltando a mesa, o olho no olho, a pequena visita, a pequena atenção. Tomar um café com uma amiga com a mesma aflição que eu. Né, Luzinalva? Jesus está me ensinando. O ministério não é plataforma. O ministério não é o número de seguidores no Instagram. A igreja de Cristo não são lâmpadas acesas e painéis lindos e magníficos. A igreja de Cristo é cheia de Cristo. E ela vai onde Cristo estava. Ela vai onde? Ela vai buscar a ovelha perdida. Ela vai buscar o necessitado. Ela se envolve. Ela põe o pé no barro, a mão na massa. Né, Ana? Você não fica mandando dinheiro para a África, não. Você vai lá. Vai lá. Eu tenho que compartilhar com vocês, gente. Isso está me arrebentando. Eu fui preparando a palavra e falando com o João. João,
O João falou assim: é pesado, Helena? Está pesando em mim, João. Pesando em mim. Jesus, nos perdoe, Senhor. Nós perdemos a dracma da simplicidade, da entrega, da devoção, Senhor. Nós vamos para troféus, receber prêmios, enquanto outros, Senhor, vão para os calabouços, para as prisões, para a degola. Nos perdoa, perdoa a igreja no Ocidente, Senhor, tão mimada, mal acostumada, Senhor. Perdoa, Senhor, nós nos empenhamos pelos painéis de LED, Senhor, enquanto as viúvas das nossas casas estão morrendo de fome. Oh Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós perdemos muitas dracmas no caminho. Nosso colar se partiu. Nós nos distraímos, nos envolvemos, nos seduzimos pela cantilena de Satanás, insuflando o nosso ego e a nossa vaidade. Me perdoa, nos perdoa, porque se nós não recuperarmos essas dracmas como igreja, como veremos nossa casa também restaurada? Nossos relacionamentos íntimos, Senhor, restaura. Nos faz encontrar o que perdemos. Nos leva de novo, Senhor, a acender a lâmpada, a deixar que o Senhor varra da nossa vida tudo que tem que ser retirado. Que a gente se ajoelhe, se prostre, procure até achar, Senhor, o primeiro amor que perdemos, a paixão pelo Senhor que perdemos, o amor pela leitura da palavra que perdemos, a oração fervorosa que nunca tivemos. Nos ajuda a encontrar, Senhor, nossas dracmas perdidas, Senhor. Restaura o Brasil, Jesus. Restaura a nossa nação e começa pelos nossos lares. A transformação que nós queremos ver no macro começa dentro da nossa casa. Nos perdoe. Nos perdoe. E nos faz transbordar, nos alegrar com as nossas amigas. Abrir a nossa casa para acolher aqueles que estão sofrendo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. E amém.